Junto com essa transformação, tem as transformações mais simples, assim, porque nos complexos, bom, as funções mais simples que você pode fazer com os números complexos são os polinômios. Um polinômio com números complexos, beleza. Seno e cosseno, exponencial, complexo e tal, já é meio esquisito. Mas tudo bem, mas polinômios é fácil. O segundo passo seria fazer quocientes de polinômios. Então, quocientes de polinômios são coisas legais também. E o caso mais simples são os quocientes do tipo, sei lá, AZ mais B sobre CZ mais D. Isso daqui, olha, dá para... Bom, isso aqui você pode fazer uma divisão, né? Porque tem o mesmo grau, né? Se você dividir AZ mais B por CZ mais D, né? Então você tem A sobre C, e aí isso dá, multiplicando aqui, dá AZ, e aqui dá mais AD sobre C. Então, se você subtrair, isso dá B menos AD sobre C. Quer dizer que isso aqui vai ser, não importa, isso aqui, esse dividido por esse dá um número, alfa, mais um outro número dividido por esse, mais um certo beta dividido por CZ mais D. Então, observa que essa função pode ser vista assim, ó. Você leva Z em CZ, leva em CZ mais D, depois leva em 1 sobre CZ mais D, depois você leva em beta sobre CZ mais D, e depois em alfa mais beta sobre CZ mais D. Isso aqui é a multiplicação por um número complexo. É uma rotação com uma homotetia, preserva retas, círculos, ângulos, tudo. Isso aqui é uma translação, preserva tudo também. Isso é uma inversão. Depois é uma multiplicação e depois uma translação. Então, a única coisa mais esquisita que tem aqui é uma inversão. Ora, como as outras preservam tudo, essa transformação vai ter que ter a mesma coisa, de transformar retas em... Na verdade, você pode pensar que uma inversão, ela pega o conjunto das retas e dos círculos e transforma em retas e círculos. Então, na verdade, aqui você deve ter, assim, retas, quer dizer, essa coisa pega o conjunto das retas e círculos e leva no conjunto das retas e círculos. Então, é muito parecido com uma inversão. Então, o fato da inversão ter certas propriedades geométricas vai fazer com que funções assim tenham essas propriedades geométricas também. Isso vai ser relevante na nossa história. Adiantando assim, mais assim, tem uma outra transformação, essa no espaço, que também tem propriedades desse tipo, que é a seguinte, é a chamada projeção estereográfica. Vou fazer um desenho assim só, pensa assim, o plano e aqui a esfera de raio 1 e centro na origem. Então ela tem aqui o polo norte. Aí você pega um ponto P, liga no polo norte e aqui você tem o P barra. Quer dizer, você transforma todo o plano numa esfera. E o que está lá no infinito é que veio para o polo norte. O que está aqui dentro vai para o hemisfério sul, o que está aqui fora vai para o hemisfério norte. Essa transformação chamada projeção estereográfica, ela também tem essa propriedade. Ela transforma retas em círculos, toda reta vai num círculo passando pelo polo norte, e círculos em círculos, que também e preserva ângulos.
Então, ela também é interessante no estudo de funções variáveis complexas. Nós vamos vê-la na parte do espaço. Por enquanto aqui hoje temos o suficiente em números complexos. O que eu quero, o nosso próximo tópico é o teorema fundamental da álgebra. Minha sugestão assim, para o feriado prolongado é estudem cálculo e, se der tempo, entre na página do curso. Na hora de descansar, entra na página do curso, baixa lá, tem um programinha em Java que você pode usar, assim, entrar com... Ele tem essa janela aqui é maior, tem duas janelas aqui assim. Aqui você tem como entrar com os coeficientes do polinômio e, dependendo da opção que você faça, você tem aqui você tem os números complexos como domínio e aqui os números complexos como contradomínio. E aí você pode brincar de clicar um ponto aqui, ver a imagem aqui, não tem graça nenhuma. Você pode desenhar. Não, mas é importante pelo seguinte, quando você pensa um polinômio como uma função, quando você está em R, você tem o velho vício x, p de x. Quando você está em C, você não pode, porque z está no plano, p de z está no plano, não tem lugar para dois planos totalmente independentes assim no espaço. Então você tem que retornar aos tempos que a professora ensinou funções com maçãs e laranjas e pensar assim, ó, está aqui o z e está aqui o p de z, assim como a gente tem feito com transformações lineares. E a ideia é o quê? Achar, o teorema fundamental da álgebra diz que um polinômio que não seja constante, ele tem uma raiz. O que é uma raiz? É um cara que é elevado aqui. Como eu acho esse cara? Bom, eu tenho um computador, então eu mando ele varrer todos os pontos da tela até encontrar um que vá aqui. Então, tem um problema que a raiz pode estar fora da tela, né? Pode estar lá longe, mas tem uma maneira de fazer isso um pouco diferente, que é varrer por círculos concêntricos de centro na origem e olhar as imagens, porque o polinômio é uma coisa contínua, bonitinha, então se você tem uma curva, né, se você tem uma curva fechada, uma curva aqui, ele vira uma curva aqui. Se a curva aqui for fechada, ele vai ter que virar uma curva fechada aqui. Então a ideia é essa, ó, você pega um círculo e vai olhando o que ele vai virando aqui. A observação é a seguinte, imagina que o nosso polinômio é z elevado a n mais a n menos 1, z elevado a n menos 1, eu sempre posso pensar esse termo assim, né? Mais um certo A0. Tem um A1Z aqui. Se o A0 for 0, z igual a 0 é raiz. Então, não tem problema. Vamos supor que o A0 é diferente de 0. Tá? Então, se você pegar o 0, P de 0, tudo aqui 0, dá A0. Imagina que o A0 está aqui. Ora, um círculo de raio pequenininho está perto de 0, a imagem dele tem que estar por aqui. Vou fazer a seguinte observação. Dado uma curva fechada aqui no plano, tem um número inteiro que é o número de voltas que ela dá em torno da origem. Tá? A gente consegue... Né? Acho que se eu... Vou fazer essa tentativa com a minha filha. Tenho uma filha de 6 anos. Acho que se eu explicar para ela e disser quantas voltas esse dá em torno da origem, é capaz dela conseguir responder que dá 0. Se for esse daqui, 1, talvez mais complicado, esse aqui dá 2, mas se treinar um pouco, talvez consiga, né? Então a questão é a seguinte, essa curva começa dando 0 voltas aqui. Na medida que o raio vai aumentando, essa curva aqui vai se movendo aqui.
né? O círculo, a imagem dele pelo polinômio vai dar uma curva fechada aqui, sei lá, que vai andando aqui. Ela começa dando 0 voltas em torno da origem. Imagina que eu tenho aqui um negócio que vai aumentando o raio e vai desenhando a curva. Aí só que está andando muito devagar, então a curva está andando muito devagar, aí eu saio, vou almoçar, aí quando eu volto a curva está assim, dando 2 voltas em torno da origem. O que aconteceu enquanto eu estava almoçando? Ela não pode passar de 0 voltas em torno da origem para 2 voltas em torno da origem sem ter passado pela origem. Então passou pela origem. Eu digo, tem uma raiz. Eu não vi, mas tem. Então, o que eu posso fazer? Eu posso mexer lá no programa para ele acelerar um pouco, andar um pouco mais rápido, aí eu fico olhando e vai ter uma hora que eu vou ver passar pela origem. Então a questão é essa, será que sempre isso acontece? Então é essa brincadeira. E o sempre acontece, vou dar a dica, por que eu acho que sempre acontece. Z elevado a N é muito maior que isso daqui. Então é como se eu dissesse assim, pega um número complexo aqui nesse círculo, leva em Z elevado a N, vai dar um circulão de raio aqui, a escala é diferente de raio. Mas se eu percorrer esse círculo aqui uma vez, ele elevado a N, o que acontece? Quando eu ando um ângulo θ aqui, ele anda nθ aqui. Quando eu ando 2π, ele andou 2nπ. Então ele percorre esse círculo dando N voltas aqui. Tá legal? Agora imagina que o raio seja muito grande. Isso daqui é muito maior do que isso. Porque isso aqui é tamanho R elevado a N. Isso aqui é tamanho R elevado a N menos 1, essencialmente. Se o R for muito grande, esse aqui é muito maior que esse. Então, isso daqui, que é o Z, aqui está o Z. Aqui está o Z elevado a N. Mais isso daqui, vai dar uma coisinha assim. Aí esse cara está aqui dando N voltas. Esse aqui é um satélite desse. Ele vai ter que acompanhar aqui e vai ter que fechar com N voltas. Essa é a ideia. Então, a ideia é que quando você começa com um raio pequenininho, você está aqui perto das 0 voltas. Quando o raio vai crescendo, quando ele fica enorme, você é obrigado a dar N voltas. Então, você sabe que isso vai acontecer. Mesmo que você tenha ido almoçar e não tenha visto, vai acontecer. Ou mesmo que você não tenha o software para ficar mostrando o filminho para você, você sabe que vai acontecer. Então, esse software faz isso. Vamos dizer, a gente sabe que vai acontecer e aí mostra acontecendo. Quer dizer, você pode brincar, botar o seu polinômio de grau até 10, eu acho, com números complexos, e fazer essa brincadeira e ver se realmente acontece. E mais, e mostra, como esse negócio da N voltas, significa que no fim tem que estar dando N voltas. E se passou de 0 voltas para N voltas, deve ter passado N vezes. Deve ter N raízes. Ainda tem esse detalhe aqui para ver. Então, vamos dizer, na próxima aula vamos tentar fazer isso com mais cuidado, porque um dos objetivos dessa primeira parte do curso é justamente vocês saírem convencidos da veracidade desse teorema e convencidos de que, embora eu não tenha feito essa experiência ainda com a minha filha de 6 anos, nem acho que momento histórico ainda, mas convencido que daqui a uns 500, 1000, 2000 anos, se nada de mal acontecer com a humanidade nesse meio tempo, isso vai ser ensinado para as crianças de 6 anos na escola, porque não tem nenhuma ideia muito complicada. Não é assim como, vamos dizer, somar números inteiros relativamente pequenos já foi um dia
o conhecimento matemático mais avançado que a humanidade tinha. Dá para sentir que em alguma época, no passado, né, só os maiores gênios seriam capazes de entender o que era 19 mais 13, dá uma coisa assim, sei lá. Então, tá bom. Então é isso.